Olá, seja bem-vindo ao Questão de Ordem, programa que leva a você, telespectador da TV Câmara, um pouco mais do seu vereador, para você conhecer um pouco mais daquele que você escolheu por meio do voto. Recebemos hoje o vereador Marco Rilo, do PT, vai falar um pouquinho de seus projetos, de sua visão da cidade. Muito obrigado, vereador. Lembrando que a TV Câmara em transmissão em sinal aberto no 61.4, né, vereador? 61.4. Bom dia, boa tarde, Alexandre e equipe da TV Câmara. Eu acho que agora, com o canal aberto e a possibilidade da população ter acesso, é uma ferramenta democrática, onde as pessoas vão ver. Talvez, em vez de mostrar os problemas que existem na Câmara, vai melhorar o posicionamento da Câmara. Eu acho que o canal aberto, que você sabe que a maior preocupação do vereador é a imagem, todo político é a imagem, mas o dia a dia, as pessoas estão vendo ele pela uma televisão, corre-se o risco, né, dele estar tomando um posicionamento, mesmo falando que é em bem da cidade, é óbvio, todo mundo vê que eles estão com um grupo de interesses e o lado que eles estão. E é muito importante essa inauguração do canal livre aí, o canal aberto, para que possamos cada vez mais dar transparência para o Legislativo. Legal. Queria pedir para o senhor fazer um balanço de como o senhor está acompanhando as sessões, esses 6 primeiros meses de 2015, como é que o senhor avalia o trabalho dos vereadores e da Câmara como um todo? Olha, a Câmara, ela tem desenvolvido um bom papel no que tange a projetos, né? O que nós pecamos é que hoje é crucial, já existe lei para tudo. Então não adianta você ficar buscando o teu currículo encher de projetos inúteis. Nós temos que fazer lei que mude alguma situação. E isso já está contemplado com o elenco de leis que tem. O papel fundamental do vereador hoje, crucial, seria a investigação. E a nossa Câmara não investiga. Não investiga a saúde, não investiga a educação, não investiga as concorrências públicas, o andamento das obras, porque nós sempre precisamos de um terço. E nós não temos um terço de forma alguma. São 4 vereadores que não significam um terço. Então, a gente fica devendo para a população essa investigação para dar um esclarecimento. Pois é, o senhor falou aí de um terço é o número de vereadores necessários para a abertura de CPIs, né? As comissões que investigam fatos determinados. No início dessa legislatura, tivemos uma enxurrada de CPIs, 5 ou 6 CPIs até simultaneamente. O que ocorreu de lá para cá? Ocorreu de lá para cá que o governo tem uma máquina muito bem estruturada e há também, por parte de alguns vereadores desavisados, que usam a chantagem. Às vezes eles não se acertam com o prefeito e chantageiam. E nessa pegamos uma fase aí que eles assinaram as CPIs. E aí deu número suficiente. Depois, inclusive, até tentaram derrubar ela no plenário, mas nós ganhamos na justiça, principalmente a CPI da saúde. Mas hoje já não acontece isso. Foi uma trama muito bem amarrada que, infelizmente, nós não conseguimos abrir CPI. E o seu Fábio Marcondes me fez o favor de apresentar uma lei, a lei encomendada. Essa lei deve ter sido elaborada pelos procuradores municipais, que inibe a quantidade, limita a duas. Além disso, é 90 dias, não pode ser prorrogada e ainda tem o crivo. Quer dizer, esse crivo aí é relativo, a gente entra na justiça e ganha. Mas ficou difícil, mesmo com as assinaturas, ficou meio compromissada a investigação. Parece que o senhor sugeriu a revogação dessa lei. Eu sugeri a revogação dessa lei, o projeto está na cabeça do Fábio Marcondes. Não vai à votação. Não vai à votação. Tá certo. Vamos falar um pouquinho, vereador. Teve uma polêmica muito grande uns dias atrás com a antecipação do horário da sessão para as 14 horas. Queria a opinião do senhor sobre isso. Olha, a sessão às 14 horas é nada mais, nada menos que eles viram que vai abrir o canal,
e que agora realmente vai dar a possibilidade das pessoas verem o que eles fizeram. Hora que o trabalhador sai do labor e vai para casa e pode assistir televisão, a sessão mudou para as 14. Isso é proposital. Isso é realmente, eles estão agora fugindo da mídia, fugindo da imprensa, fugindo da transparência. Eu acho que nós temos que mobilizar e voltar esse horário para as 14. Eu acho o melhor horário é 14h30, porque desde o primeiro expediente, 6 horas, quando as pessoas já estão liberadas no emprego, começa propriamente dito os debates dos projetos. Eu acho que essa sessão deve voltar para as 14h30. Existe alguma articulação nesse sentido? Eu estou preparando uma articulação e vou juntar um pessoal de peso aí, mas não é movimento, não. Pessoas conscientes da sociedade que têm influência para mostrar para os vereadores que o que eles fizeram, eles falam que é meia dúzia de gato pingado que é contra. Não é, não. Eles vêem nas redes sociais que não é meia dúzia de gato. Mas o discurso é esse para tapar o sol com a peneira, né? Então, nós vamos tentar reverter isso aí. O projeto que antecipou é do Gerson Furquim e teve aprovação da base, né? Agora, antes do projeto ser votado, muitos votariam contra. Mas você sabe que eles têm uma cumplicidade entre eles e houve até um começo de fecha, um bate-pau terrível. Aí, de repente, todos votaram junto com o autor. Uma outra proposta em trâmite na casa aí, que tem ganhado destaque nos jornais, na imprensa, é do vereador Paulo Paulera, que quer estipular uma jornada mínima de vereador para cumprir jornada aqui na Câmara de 40 horas semanais, inclusive com um registro de ponto. Queria a opinião do senhor sobre isso. Olha, bom, primeiro eu vou falar do papel do vereador. Não é o vereador ficando o dia inteiro atendendo o público, fazendo clientelismo e fisiologismo. Por exemplo, eu fico porque é a força do hábito e eu acho que eu tenho a obrigação de ficar. Quando me vem problemas que não é pertinente ou coisas erradas que estão querendo implantar, eu nem mexo, eu já dispenso com elegância, dizendo que aquilo não é possível, é fora da lei. O que eles fazem é ficar aqui para fazer coisas fora da lei, fazer bico. E o vereador não precisa ficar aqui. Importante ele ler os projetos, ter domínio, acatar as decisões e, inclusive, lutar para que não tenha corrupção, não tenha uma forma vil, né, de praticar política. Agora, o Paulera é pródigo em fazer besteira. O Paulera tanto fala como faz. Esse projeto... ele pode até ir para plenário, porque já tem 2 parecer pela legalidade. Inclusive, ele pediu urgência na votação. Ele pediu urgência na votação. Agora, analisa bem. Um presidente de uma comissão de justiça avoca um elemento que é o Marinho para dar o parecer. Ele põe nada contra. Ele tem que dar o parecer dele. Ele não tem que falar nada contra ou nada opor. Ele tem que dar um parecer. E o parecer ali deveria ser baseado na Constituição Federal, baseado na lei orgânica e baseado no regimento interno. O vereador, ele é eleito para cumprir 4 sessões e as alternativas nas quinta-feiras. Então, o vereador é uma autoridade, ninguém vai mandar ele bater ponto. O Paulera está fazendo isso em perseguição pessoal a um vereador. Eu acho que isso aí é uma mesquinhez, é uma forma rasteira de fazer política, e o Paulera devia fazer uma reflexão. Ele está entrando em bestia uma atrás da outra. É o que mais dá paga-mico aqui dentro, com as besteiras que fala e que faz, e agora está aí. Ele primeiro criou o Valdomiro Futebol Clube, hoje ele está fora do time. Agora vai contrariar o prefeito, agora vem com esse projeto para prejudicar um vereador. Eu fui perseguido numa época com essa história de mudar, eu cumpri horário na antiga Telesp e tentaram fazer um projeto desse, não vale a pena falar o nome do vereador, e aí a Telesp me liberou, eles quebraram a cara e aí não mudaram o horário. Agora, tem 2 fatores, é perseguir uma pessoa e o canal aberto, que eles estão com medo que as pessoas venham assistir realmente a sessão. Então, o Paulera devia enfiar a viola no saco e cantar em outro lugar. Ele devia retirar esse projeto se ele tiver vergonha na cara. Agora, se ele não tiver, deixa aí, e quem votar a favor desse projeto também.
Pois é, vereador representa um poder, né? A questão aí de bater ponto é um pouco, talvez, inédita no país. Aqui tem coisas inéditas, cada semana aparece alguma coisa inédita, né? Então, isso aí é um absurdo. Se ele tivesse um mínimo de ter consultado o GOMID, o jurídico ia falar, não, isso não pode, a Constituição fala, o parlamento, tanto nas 3 esferas, estadual, federal e municipal, a pessoa é autoridade, ela foi eleita para cumprir as sessões, para o debate político, e não para cumprir horário, jornada de trabalho. Não tem jornada de trabalho para parlamentar. Pode ser que um dia crie, mas não tem. O parlamentar não é obrigado a ficar aqui. Então, quer dizer que trabalhador que tem cumpre 8 horas não vai poder ser vereador nunca? Só na cabeça do Paulo era. Bom, gente, estamos aqui com o vereador Marco Rilo no Questão de Ordem. Eu peço uma licencinha para o senhor, nós temos um rápido intervalo e já voltamos. Atenção, ajude a sua prefeitura a combater a dengue. Tampe sua caixa d'água, limpe as calhas, não deixe acumular água parada. Colabore com o agente de saúde do seu município. Se estiver com sintomas da dengue, procure uma unidade básica de saúde. Ok, estamos de volta com o Questão de Ordem, que hoje recebe o vereador Marco Rilo, do PT. Vereador, queria conversar com o senhor a respeito da questão hídrica aí, que tem trazido tantos problemas, principalmente para São Paulo. Recentemente, o SEMAI conseguiu do governo federal, do seu partido, a liberação de 15 milhões de reais a fundo perdido para a elaboração de um projeto que pretende buscar água no Rio Grande. O senhor tem se mostrado um crítico a esse projeto. Por quê, vereador? Olha, os especialistas, inclusive trouxemos especialista da ANA, temos especialistas aqui, ouso mencionar o Samir Baixa, e vários estudiosos. O Rio Preto hoje não precisa buscar água no Rio Grande. É uma obra, numa situação, numa época de crise, só o projeto vai custar 15 milhões. Agora você imagine a obra. Sendo que, se nós protegermos os nossos mananciais e contratar uma empresa para tirar os vazamentos que tem na rede e ainda mais as águas que são servidas indevidamente sem medição para ter uma ferição, eu acredito hoje que nós estamos perdendo, com os vazamentos que a gente vê por todo lado, nós estamos perdendo mais de 40% de água tratada. Eles falam em 30%, eu não acredito nisso, é muito mais. É só ver quanto vaza e quanto fatura. Aí você vai ver por metro cúbico de água que nós estamos perdendo água. Agora, esse governo tem como filosofia e política de fazer obras. O problema deles é concreto, o problema deles é obra, é massificação de dinheiro, volume de dinheiro. Você sabe que viabilizar um projeto desse, tudo bem, 15 milhões, mas para viabilizar o dinheiro para esse, não vai ser fácil. Ainda mais o país atravessando na crise que está. Do governo federal vai ser difícil sair. Rio Preto já foi contemplado com quase 500 milhões na somatória de tudo. Então, em vez deles tentar um projeto de recuperar o vazamento de água e usar esses 500 milhões do projeto agora e esperar mais um tempo para fazer isso, precipitadamente a Ivani aí, para se declarar apta a ser candidata, me arruma um projeto desse aí que vai receber os 15 milhões. Parece que ela esteve em Brasília essa semana para consolidar. E pior que na Conferência Nacional Municipal de Saneamento Básico, os especialistas que eu mencionei tiraram que não é para buscar água no Rio Grande, que nós temos água suficiente em torno de 20 anos se tirar os vazamentos e proteger as nascentes, que o perímetro urbano avança assustadoramente, acabando com as nascentes. Aí sim, nós estamos comprometendo as microbacias. Aí nós teremos... E o relatório que foi mandado para a ANA e para Brasília, para o Ministério das Cidades, é mentiroso.
O que se tirou na conferência era para não buscar, mas eles mudaram, inclusive isso aí é passivo de uma ação no Ministério Público Federal, porque eles mentiram no relatório. Tá certo. O senhor falou aí do governo federal bastante generoso com o Rio Preto na questão habitacional. Mesmo assim, o senhor tem algumas críticas ao processo do Minha Casa Minha Vida em Rio Preto. O que acontece, vereador? Olha, Alexandre, eu tenho como base da minha vida, da minha luta, as famílias mais pobres, aqueles que estão na linha de vulnerabilidade. Eu tenho lutado para ser transparente esse cadastro. A Caixa Econômica tem uma sede em Bauru, que é um cartório, não responde nada, não dá prazo, não faz nada. A Incope, isolada da assistência social, não tem recurso para checar em loco se o cadastro está batendo com a realidade da pessoa. Então, nós cometemos injustiças. Eu tenho lutado, eu tenho mostrado, fiz relatório, fotografei casas desocupadas, fotografei casas fora do padrão, fizeram verdadeiras mansões dentro do Minha Casa Minha Vida. Foi pessoa que não precisava. E nós temos aí em torno de 12 mil pessoas em situação insalubre, principalmente insalubre, e vulnerabilidade, que precisavam ter prioridade. Mas como nós temos 14 CRAS em Rio Preto, e os 14 CRAS não funcionam, inclusive não tem assistência social para revezar, o CRAS meio-dia fecha, porque só tem uma assistente de 6 horas. Se o CRAS perde a função dele, a Incope não tem estrutura, manda para a Caixa viabilizou financeiramente, cruzou os cadastros, deu certo, não vai saber se é mentira ou se é verdade que a pessoa pôs no cadastro. E, lamentavelmente, eu tenho lutado muito para... A gente conseguiu reverter várias situações já, mas a gente queria transparência e nessas 1.300 casas que vão sair agora, nós queremos checagem de 100% da veracidade do cadastro. Senão nós estamos cometendo injustiça e não estamos cumprindo a missão social que é o Minha Casa Minha Vida. Nesse caso, o senhor acha que é má fé da Incope ou eles não estão preocupados em privilegiar os mais necessitados? Não, eu tenho conversado muito com o Basílio. Não acredito na honestidade do prefeito, não acredito. Ele deve estar enfiando o vereador para entregar casa, porque o sorteio é uma história. Depois do sorteio, ninguém mais vê a lista. Isso tinha que estar na internet. Isso tinha que estar nos pontos públicos, isso tinha que estar na prefeitura, isso tinha que estar à disposição. A pessoa foi sorteada, ficou na reserva, ela queria saber quanto que ela andou. As pessoas que vão saindo do programa vão entrando nos reservas. Os reservas não entram. De repente põe um, põe outro. E isso aí deixa dúvida sobre a seriedade. Mas eu não estou ocupando o Basílio, não estou ocupando a Incope. A Incope não tem estrutura para checar em loco 100%. Eles deveriam contratar uns estagiários da assistência social, especialistas nisso, ou o CRAS ser munido para checar. Se pelo menos eles falassem, não conseguimos fazer 100%, mas fizemos 10%. Eles não fazem uma visita. Por mais que a pessoa fale que ela está em estado de pobreza máxima e que tem 4 filhos e que está em situação insalubre, não visita. Isso aí, eu briguei por um homem que morava numa casa de lata. Você precisa de ver a situação. Precisei levar a televisão lá, aí a assistência social foi lá, o homem foi contemplado. Um cidadão foi contemplado. Mas se você não... E quantos tem na situação que não tem? Então, esses critérios aí que são estipulados pelo município, até os próprios critérios nacionais, na nossa realidade, nós não temos encosta, nós não temos montanha, nós não temos perigo de desbarrancamento, nós não temos palafitas. Nós não temos favela em beira de rio. Quer dizer, a única situação que nós temos é de vulnerabilidade, pobreza extrema e insalubre. Pessoas morando com o calhetão a 20 centímetros da cabeça, dormindo 4, 5 pessoas num quarto só. Isso tem que ser visto imediatamente. E essas são as prioridades. Sem dúvida. Mas se você não for em local, você não vê. Sem dúvida. E o senhor citou aí favela. Rio Preto sempre se orgulhou de não ter favelas e tal. Mas não sei se o senhor acompanha um caso ali da Vila Itália, próximo ao Gonzaga de Campos, tem surgido ali um bolsão bastante miserável. A própria Defensoria Pública
tem batido em cima disso, cerca de 15 Conheço barracos bem, porque ali, né? isso é um assunto que me preocupa, eu já fui lá várias vezes. Foi um pessoal de fora que se agrupou ali. Maranhão, né, se eu não me engano. Eu não lembro o estado. Mas isso aí já é um embrião para se formar uma favela gigantesca naquele terreno. E as pessoas que estão indignadas com essa situação vão acabar indo para a favela, falando, já que não cuidam de mim, eu vou para a favela, eles vão dar um jeito. Aí, e você sabe, vai ter reintegração de posse. E na reintegração de posse, um dos itens dos critérios nacionais é que tem que dar a casa. Moradia. Eles capazes de receber primeiro que todo mundo, se o dono entrar com reintegração de posse. Pois é. Vamos mudar um pouquinho de assunto, vereador? Bom, o senhor é um militante histórico do PT, aí, muitos anos no partido, e há notórias dificuldades, a crise enfrentada pelo partido hoje, inclusive aí com pedidos de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Queria que o senhor refletisse um pouco sobre isso, o que está acontecendo com o país, com o seu partido. O senhor reconhece algum erro do partido? Acha que o partido consegue sair dessa situação delicada? Olha, o partido pode ser que, melhorando a situação, abrande esse ódio, amenize um pouco o ódio que a população está do PT. Mas eu acho que essa celeuma essa sequela não vai ter mais cura. Eu fico triste porque realmente o PT, em 89, 90, começou com a história um PT pragmático. E esse pragmatismo isolou um pouco a base. A base ficou, depois que o Lula começou a ficar grande e com possibilidades concretas de tomar o governo, a base ficou meio alienada. E essa base que lutou e que vem lutando no dia a dia, em cada posto de trabalho, essa militância, professor, médico, militantes da iniciativa privada lutando por moralidade, e de repente se vê chamuscado por meia dúzia de pessoas lá que eu gostaria de ver preso. Para mim não tem meio corrupto, mais corrupto. Praticou corrupção, tomou dinheiro público que não devia, tem que estar na cadeia. E o PT já está demorando um pouco para expulsar essas pessoas. Já demorou para expulsar. E então e agora a implantação do ódio, a mídia brasileira é contra o governo. O governo do PT. Isso Estadão, Folha de São Paulo, Rede Globo. Agora a Rede Globo parece que deu uma amenizada. Não sei o que aconteceu. Mas teve uma reunião do dono da Globo com os senadores ali. Porque acontece o seguinte, eles estão vendo que eles estão levando o país para um caos, porque está juntando com Aécio, Álvaro Dias, Caiado, os caras mais atrasados que tem em termos de conservadorismo. E eles estão montando na garupa do movimento e da indignação para atacar. E ataca frontalmente o PT. Mas o PT não é meia dúzia de pessoas que desviam o dinheiro lá. O PT é uma massa. O PT é uma grande massa no Brasil inteiro. Então, eu acho que o golpe, não. Isso aí eu não vou admitir golpe. Para isso, custe o que custar. Golpe, não. Então, nós estamos tentando mobilizar para abrandar essa história de impeachment. E depois vamos voltar a lutar pelo partido de uma forma toda e que o governo engrene e que a Dilma nos ouça, né? Porque ela arrumou um ultraconservador lá com os programas conservadores que vai atacar diretamente a população trabalhadora. E nós não queremos isso, o PT é contra. Mas, infelizmente, diz que o remédio para o momento é esse. Então, eu acho que nós estamos numa situação difícil. O senhor se referiu aí ao ajuste fiscal do ministro da Fazenda, Joaquim Levy, né? Joaquim Levy, exatamente. Inclusive, hoje, que é quinta-feira, dia 20, teremos um ato aqui em Rio Preto em apoio ao governo, é isso? Esse ato foi o comando da CUT, das centrais que estão vendo e que sentiram na época do golpe de 64, eles estão vendo que isso aí pode se deixar. Então, tem que ter um embate.
Tem que ter um enfrentamento contra o golpe. Então, elas reuniram, pediram ajuda e o PT também de Rio Preto está ajudando. Nós vamos fazer essa mobilização para falar dos programas e fazer um manifesto e mostrar para a mídia que o PT quer o melhor para o Brasil e que não vai admitir Fernando Henrique pedir para Dilma. Por que ele não renunciou quando ele estava em crise, que ele quebrou o país, não sei quantas vezes ficou. Então, nós estamos fazendo essa mobilização, que é o que nos resta fazer. Lembrando que no alvo da Operação Lava Jato, aí, que desencadeou toda essa crise, o PT é um dos protagonistas, né? PMDB, outros partidos, o próprio PP, também tem aí, não se vê falar tanto do... Meu querido, a hora que começar, a hora que os articuladores financeiros dos partidos e os diretores da Petrobras começar a abrir o bico e falar dos políticos, você vai ver o tanto de político que tem. O tanto de político e de tudo quanto é partido. O Aloysio já apareceu. Né? Mas a corrupção é latente, não é só na Petrobras, não. Ela está em todos os lugares. Você sabe disso. O Fernando Henrique teve sérios problemas com os bancos e um genro dele que trabalhava num banco, um filho dele também, parece. E o Petrolão, o Trençalão, tem uma série de coisas do Estado de São Paulo que envolve DEM, envolve PSDB, mas que não era investigado pela Polícia Federal. E hoje isso aí vai vir à tona. A hora que mexer no Carnegie, esse Eduardo Cunha, você vai ver, se eles tentarem tirar ele do posto, a vida desses deputados não vai ser fácil, dos senadores não vai ser fácil. Tá certo. Vereador, para a gente concluir, temos mais alguns minutos, queria que o senhor falasse um pouquinho do cenário municipal para 2016, teremos eleições municipais o ano que vem, sucessão de Valdomiro Lopes, uma nova eleição para a Câmara. Queria saber como o PT vai se comportar, né, nessa eleição aí, em meio a toda essa crise. O partido pretende ter candidato, o filho do senhor, o deputado João Paulo Rilo, deve ser candidato ou não. Queria que o senhor refletisse um pouco sobre isso. O PT já tirou, né, em encontro municipal que tem candidato e é o João Paulo Rilo. Isso, no momento, é isso. O Edinho, que é um dos candidatos favoritos e mais falado, se a situação nacional estiver boa e não tiver corte de ministério, eu não acredito que ele saia de lá para vir disputar a eleição. Agora, o grupo do prefeito atual não tem nome que desponte como favoritismo. Eles podem ter muito dinheiro, eles podem ter uma força, horário televisivo, tal, eles têm muito, mas não tem nome com carisma suficiente para substituir o Valdomiro. Então, eu acredito que essa eleição, se o Edinho não vier, vai ter candidato para tudo quanto é tipo. Eu acredito que num 7 ou 8. Agora, se o Edinho vir, aí se aglomera, vai formar, polariza, né? Vai polarizar. E eu acho que polariza entre o Edinho e o João Paulo. Não tem possibilidade de Edinho e João Paulo estarem juntos, apesar aí da... O PMDB não quer, né? O PMDB, eles querem candidatura própria. Agora, se o Edinho falar que não é candidato, aí o PMDB pode mudar, que eles não têm nome também. Então, hoje, quem tem nome que desponta aí é a Ivani, que vai ter que formar um grupo próprio, porque ela não consegue aglutinar todos os partidos. O prefeito tentando jogar a maioria, manter esse grupo para dar sustentação para ele, porque vai sair uma CPI. Então, ele tem interesse que a Câmara se reeleja essa base. E vai lançar o Bolsonaro, que eu acho que também não tem carisma, não decola. Eu acho que vai polarizar entre João Paulo e Edinho, ou João Paulo e o deles. Se o Edinho não for candidato, o João Paulo eu acho que sai em primeiro lugar. Tá certo. Tá aí a visão do vereador Marco Rilo. Obrigado por participando aqui com a gente no Questão de Ordem. Obrigado a você que nos acompanhou aqui pela TV Câmara, canal aberto para toda Rio Preto, 61.4, também no canal 4 da NET. Um grande abraço e até mais.